E aí, meu povo, tamo de volta para outro vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10 aqui do Ler Vicia. E hoje vamos conversar sobre uma obra-prima da literatura, assim, espetacular. Gente, vamos falar sobre esse livrão aqui, ó, A Cidade dos Amaldiçoados, do John Wyndham. Logo depois da abertura, vem comigo. Gente, vamos falar desse livrão magnífico, espetacular aqui, que é A Cidade dos Amaldiçoados, lançado pelo autor britânico John Wyndham e chegou aqui no Brasil pela primeira vez, gente, pela editora Diário Macabro. Gente, esse livro nunca tinha saído aqui no Brasil antes, povo, então vocês têm que dar valor, vocês têm que ir atrás. Alguns recadinhos rapidinhos. Primeiro, gente, a gente tá precisando da sua ajuda total para poder o Ler Vicia continuar existindo, para poder o Ler Vicia continuar tendo conteúdo, tendo vídeo todo dia, tendo um monte de coisa aqui. Eu preciso do apoio de vocês, eu preciso do patrocínio de vocês. Então, eu vou colocar fixado aqui embaixo no primeiro comentário o link do Apoia-se para vocês irem lá patrocinarem o Ler Vicia. Tem um monte de recompensa legal lá para vocês assinarem, para vocês escolherem. Tem recompensa que vocês vão aparecer nos agradecimentos do vídeo. Tem recompensa que vocês vão ter leitura conjunta comigo, exclusiva para quem assinar essa recompensa. Tem recompensa exclusivo de sorteios de livros raros, livros antigos. Tem recompensa de vídeo extra para pessoas que assinarem isso. Vai ser vídeo extra toda semana. E eu tô bolando uma outra recompensa que eu vou estar disponibilizando para vocês, digitalizando contos antiguíssimos. Sabe essas edições antigas que eu tenho de livro aqui do canal? Esses livros antigos da década de 30, 40, 50, livro de terror, de suspense, de ficção científica, de mistério. Então, eu tenho muitas dessas edições. Inclusive, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês poderem ver quando um vídeo onde eu mostro um monte de edição. Então, essas edições, eu tô querendo digitalizar vários desses contos para vocês. Então, quem assinar a recompensa menorzinha lá, que é de R$15 por mês, vai estar todo mês recebendo um conto raríssimo para vocês lerem. Gente, é uma coisa bem legal. Vou fazer um vídeo específico mostrando essas edições, mas por favor, povo, patrocinem o Ler Vicia. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque agora o Ler Vicia é o meu trabalho integral aqui, tempo integral. Eu tô me dedicando totalmente ao YouTube, ao Ler Vicia, então eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar nessa luta aqui. Então vamos lá patrocinar, povo. Segundo recadinho, tá tendo sorteio aqui no canal. Vou deixar os links aqui em cima dos cards para vocês verem os 3 livros que eu tô sorteando e também as regras para participar do sorteio. Gente, tá facinho, 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 facinho. Então vão lá, vejam as regras. 3 livros, um do King, um do Poe e um do Lovecraft. Gente, tá muito legal. Boa sorte aí pro sortudo. Me sigam no Instagram, @lervicia. Tudo sai por lá primeiro. Então, gente, sigam lá no Instagram, porque lá é muito importante. Também, se vocês quiserem apoiar o Ler Vicia de uma outra forma aqui, vocês podem estar apoiando via Pix. Eu vou deixar fixado aqui o Pix também. E vocês podem estar apoiando mandando presentinhos da minha wishlist. Eu vou deixar a minha wishlist lá da Amazon fixada aqui também. Você pode me mandar presentinho, você pode me mandar lembrancinha, você pode me mandar um monte de coisa que eu vou estar sempre fazendo mais e mais vídeos, sempre aqui com bastante conteúdo. Vocês estão gostando, né? Do mês do Halloween aqui com vídeo todo dia. Então, se vocês quiserem que continue assim nos próximos dias, vão aí apoiando o canal. O Rakan apareceu aqui, povo. Olha aqui, gato gordo. Gente, tá ficando gordo, tá ficando gordo. Não é, Rakan? Ele tá um grude comigo esses dias. Tá chovendo todo santo dia. Inclusive, tá chovendo agora lá. E ele tá um grude aqui comigo. E é isso aí, meu povo. Ah, e a gente tem um grupo no Telegram para vocês conversarem comigo, para vocês conversarem com a Barbie, lá dos livros e filmes da Bá. Então eu vou também deixar o grupo do Telegram aqui embaixo. Seja todo mundo bem-vindo aí e entra lá pra gente poder bater um papo. Agora, deixa eu tirar o pelo do gato aqui da minha cara. Vamos falar do nosso livro de hoje. Gente, que tesouro é isso daqui. Que obra magistral é isso daqui. Povo, isso aqui é considerado um dos grandes clássicos da literatura de horror e ficção científica. Justamente, que une esses dois gêneros, horror e ficção científica. Gente, isso aqui é muito bom. Informaçõezinhas rápidas.
Primeiro, o livro foi lançado originalmente em 1957, lá no Reino Unido, por esse autor, o John Wyndham. E ele, por muito tempo, lançou diversos livros com pseudônimos. Aí quando ele lançou esse daqui, estourou, fez muito sucesso e ele começou a lançar um monte de coisa, inclusive um outro clássico dele, bem famoso, que é The Day of the Triffids, o Dia das Trífides, que tem um filme da década de 50 muito legal. É da década de 50 ou da década de 60? Gente, eu esqueci. Mas tem um filme muito legal dele, ficção científica, de seres do espaço, que é umas plantas que vêm do espaço e que começam a dominar o mundo, o planeta Terra. É muito legal também o filme. E eu fiquei curioso para ler o livro. E esse livro aqui é magnífico. Outras informações. Ele foi adaptado para o cinema em 1960 com o título A Aldeia dos Amaldiçoados. Esse filme é magistral, vocês estão vendo a capa dele aí. É um filme assim que me marcou muito quando criança, porque eu assistia muito esse filme. Esse filme passava bastante, era na Manchete ou era na Bandeirante? Passava muito em um desses canais. Tarde da noite, assim, eu acho que era Cine Mistério, Cine Sinistro. Era um programa mais tarde da noite. Eu assistia essa versão específica em preto e branco, adorava esse filme. Depois, então, teve a segunda, uma continuação em 1964 com o nome A Estirpe dos Malditos. Essa continuação eu não tinha visto até hoje. E eu fui assistir essa continuação e é muito boa também. A gente conversa mais pro final desse vídeo. E depois foi refilmado pelo John Carpenter, gente, em 1995, com o título de A Cidade dos Amaldiçoados. Essa refilmagem eu já tinha visto também, bem lá na época mesmo, não, 95, eu vi lá em 98, por aí mais ou menos. Eu vi naquela época, eu lembro que eu gostava bastante da adaptação, mas eu achava ela meio exagerada. Já criança eu achava ela meio exagerada. E agora eu fui rever depois de ler o livro e continua exagerado. Então mais no final a gente conversa também. Vamos lá. Esse livro tem uma edição portuguesa, eu acho que é na editora, na coleção Argonautas. De qualquer jeito eu vou colocar para vocês aí. É A Aldeia dos Malditos, que é a edição portuguesa. Nunca chegou aqui no Brasil. Você conseguia comprar assim em sebos, alguém que trazia de lá pra cá, mas era raríssimo e quando encontrava era caríssimo. Então essa aqui é a primeira versão brasileira oficial aqui do Brasil, português do Brasil mesmo. É a primeira vez que a gente está tendo acesso a essa obra seminal da literatura. E a editora Diário Macabro, como sempre, fazendo um trabalho espetacular, né, gente? Eu vou até pegar para vocês verem aqui. Eles já trouxeram esse magistral aqui também, O Enigma de Outro Mundo, do John W. Campbell, que também é uma edição bonitona, capa dura, de luxo e tudo mais. Isso aqui é um clássico, vocês devem lembrar do filme do John Carpenter, né? Mas também tem o filme da década de 50, tem a refilmagem dos anos 2000. Refilmagem não, é mais que um prequel, né? Uma pré-sequência, né? Mas é bem famoso isso aqui. E eles estão fazendo a mesma coisa com isso daqui. Então eles estão trazendo um material riquíssimo na literatura. Então eu vou deixar os links para vocês comprarem lá no site da editora, fixados aqui no box. Se eu encontrar na Amazon, eu também coloco aqui fixado. Comprando pelo meu link da Amazon, vocês ajudam o canal aí. Para vocês não muda nada o preço final, mas para mim vem uma pequena porcentagem. E gente, isso aqui é incrível. Vamos lá. A gente tem aqui essa cidadezinha de Midwich. Tem essa cidadezinha de Midwich, interiorzão da Inglaterra mesmo, um condado mesmo, bem pequenininho, uma aldeia mesmo, né? Bem pequenininha, pouquinhos habitantes, bem pacata, bem de boa mesmo, todo mundo ali no seu cantinho, ninguém mexe com ninguém, a cidade não tem grandes acontecimentos nem nada. E acontece que um dia, um negócio doido acontece por lá. Todo mundo que entra na cidade em um raio ali, entra e tem um apagão, um desmaio. Eles chamam esse dia de o dia do apagão. Todo mundo desmaia, eles ficam por horas e horas desmaiados.
Aí boa parte do livro, o começo do livro, é a investigação então do serviço de inteligência britânico, do exército e de todo esse pessoal especializado mesmo, tentando resolver, entender o que está acontecendo ali. Eles começam a fazer testes, eles começam a fazer experiências e percebem que forma meio que uma redoma ao redor dessa cidade. Uma redoma invisível, ninguém vê nada, não é uma redoma física, barreira, tipo Sob a Redoma, né, do Stephen King, tá por aqui, gente, tá aqui. Não é uma redoma física, mas é uma redoma que parece ser gasosa, porque tudo que entra nessa redoma calculada por eles automaticamente apaga, tudo com vida, seja pessoa, ser humano ou animais, tudo, tudo, tudo. Então eles estão ali investigando e tentando entender aquilo e o pessoal começa a acordar depois de várias horas. Olha pra vocês verem que sinistro. E o povo começa a acordar, todo mundo começa a acordar com uns calafrios no corpo. Vários acidentes aconteceram na cidade, algumas pessoas morreram porque teve incêndio, teve gente que morreu depois de retornar e teve uma queda súbita de temperaturas, teve hipotermia e morreu. Então muita gente morreu, teve gente que morreu de acidente caseiro, muita gente morreu nesse acidente, nesse apagão. Então o governo, a inteligência começa a ficar de olho ali em Midwich. Começa a ficar de olho para poder ver quais vão ser os resultados desse apagão. E o que começa a acontecer? As mulheres começam a perceber que estão grávidas. Inclusive qualquer mulher que entrou na faixa no período fértil, tendo ela tido relações ou não. Tem mulheres virgens aqui, tem adolescente que nunca teve relação nenhuma grávida. Olha pra vocês verem. Tem inclusive até um casal de lésbicas. Fica bem subentendido. Mas é um casal aqui de duas mulheres que tem uma certa reunião que você percebe que uma delas está totalmente incomodada com a outra ter ficado grávida. E é bem interessante. Fica tudo subentendido. Um livro da década de 50, né, gente? Então não tinha como o autor escancarar. Mas fica bem entendido aqui para quem prestou atenção. Então... E as mulheres começam a ficar grávidas. O médico começa então a examinar, fazer o pré-natal e todas elas parecem ter engravidados no mesmo dia. O dia do apagão. E todas elas vão ter a data de nascimento das crianças no mesmo dia. E parece que são mais de 60 mulheres da aldeiazinha de Midwich. Olha só! A história transcorre, as mulheres seguindo a gravidez, aí tem todo aquele tormento, porque muitos maridos não aceitam o que está acontecendo, né? Muitas pessoas são julgadas por serem mulheres solteiras, que não têm marido, que não tem como ter engravidado. Então vai ter toda uma força-tarefa, tanto do governo quanto de pessoas da cidade, para, não vazar informação para fora, de que alguma coisa aconteceu em Midwich, e 2, ter apoio a todas as mulheres que estão grávidas, sendo elas solteiras ou casadas, adolescentes ou adultas. Então todas têm apoio. E vai culminar com o dia do nascimento. E as crianças vão nascer, olha só, todas com cabelo loiro, todas com a pele com um brilho meio prateado, levemente prateado, e o mais chocante, os olhos são dourados. E dependendo do ângulo que você olha, ele meio que brilha. Olha pra vocês verem, povo. E a história vai seguir em frente a partir daí, porque as crianças é peculiar, digamos assim. As crianças é esquisita. Os bichinhos aqui é estranho, gente. Eu paro de contar por aqui. É um livro curto, vocês estão vendo, né? Ele tem, nessa edição, 270 e poucas páginas, acho que é 277 páginas, 272 páginas. Aí depois tem um pós-fácil bem interessante aqui do Carlos Primati. Tem também no início aqui um prefácio introdutório para introduzir o tema, introduzir a temática de crianças sinistras na literatura e no cinema, bem legal também. E gente, que livro alucinante. Você lê isso daqui em uma tacada. Eu posso afirmar para vocês, eu li ele
Assim que eu recebi ele, acho que foi no mês passado que eu recebi ele, creio eu que sim. Eu sei que assim que eu recebi ele, eu já peguei e já li, eu li assim de um dia pro outro, assim, algumas horas num dia, algumas horas no outro, terminei, fiquei apaixonado, e nesse mês do Halloween, para poder trazer uma resenha mais concreta, eu quis reler ele de novo. Então eu peguei ele e foi a mesma experiência. Eu li assim em poucas horas, 5, 6 horas de leitura num dia, 3, 4 horas de leitura no outro. E foi fenomenal. A escrita do John Wyndham é assim, bem vertiginosa, é uma escrita bem rápida, é uma escrita bem alucinante, como eu disse pra vocês, é uma escrita assim gostosa de ler, e ainda assim é uma escrita meio que aconchegante, digamos assim, porque eu não sei se eu tive essa experiência, porque o filme me marcou demais quando eu era criança. Mas lendo esse livro aqui, eu tive aquela sensação de nostalgia, aquela sensação de aconchego, por estar lendo uma coisa gostosa, uma coisa que aquece meu coração, que dá um quentinho no coração, mas ainda assim uma coisa perturbadora, porque essas crianças é sinistra, é macabra demais, gente. Que é isso aqui? Gente do céu. E é um livro assim que tem umas sacadas muito legais. Tem um personagem aqui, que é o Dr. Zellaby. Ele é um senhor mais velho já, 66, 67 anos. E ele é muito inteligente. Ele, como a gente pode dizer que ele é um psicólogo natural. Um psicólogo assim, sem estudos acadêmicos, mas que gosta de observar muito a vida. Que lê muito, que é muito astuto, que é muito assim... Você sabe que o cara gosta de entender a mente humana, estudar, observar os seres humanos. Então ele tem muitos diálogos assim, ele divaga, ele vai devagar sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Ele vai devagar sobre essas crianças aqui, a origem delas. Ele vai devagar sobre um monte de coisa. Tem hora que ele tá falando coisa com coisa aqui que você fala, mas por que esse cara tá falando isso? E os outros personagens ao redor ficam assim... Sr. Zellaby, vai direto ao ponto, o que o senhor quer dizer com esse rodeio todo aí? E eu achei esse personagem muito legal. Tem gente que pode perder a paciência com ele justamente por esses diálogos dele, assim, esses monólogos dele, mas eu achei ele incrível. Eu tenho um fraco por personagens idosos, né, gente? Eu gosto demais. Tanto é que um dos meus livros favoritos da vida é esse bendito aqui, que não quer vir. Meu Deus, o bicho não quer vir. Um dos meus livros favoritos da vida é esse daqui, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell. E é justamente sobre duas idosas loucas, varridas, brigando numa história gótica aqui de terror psicológico e... Nossa, gente, muito bom. Eu já fiz vídeo sobre esse livro, vou deixar nos cards para vocês assistirem também. Recomendo demais. And wish you were with us to love instead of a stamp I put kisses. E quando eu tive um personagem aqui, um vislumbre desse personagem idoso e muito sagaz e muito destacado na história, ele tem um papel importantíssimo na história toda. Ele tem uma certa ligação com as crianças que parece que mais ninguém na cidade tem. Então eu fiquei fascinado, virou um dos meus personagens favoritos, é o meu personagem favorito do livro. Eu adorei ele e ele é inteligentíssimo. Tem diálogos dele aqui, tem monólogos que ele faz aqui, que você começa a pensar junto com ele, que você começa a refletir junto com ele, e você pensa, não é verdade que esse velho tá falando coisa séria? É muito legal, gente. Então, olha, livro magistral. Fica a dica pra vocês, gente, isso aqui é um tesouro, é um clássico da ficção científica / horror, como esse daqui, que foi o outro livro que a Diário Macabro lançou, né? O Enigma de Outro Mundo. Eu já fiz vídeo pra ele também, vou deixar fixado aqui nos cards. E isso aqui também é um livraço incrível. Então a editora Diário Macabro está trazendo obras seminais da literatura. Vocês têm que conferir, vocês têm que comprar esses livros aqui incríveis, gente. E fica a dica desse tesouro aqui. Vamos falar dos filmes rapidinhos. O primeiro filme, da década de 1960, Aldeia dos Amaldiçoados. Ele é muito fiel ao livro, muito mesmo. Claro que tem algumas diferenças ali, aqui o personagem principal é rejuvenescido, digamos assim, no filme, né?
Não é que ele é rejuvenescido, porque aqui também o Dr. Zelaby, o senhor, ele não é o narrador da história. Mas ele é um personagem muito importante. O narrador da história é um cara mais jovem. Só que ele não tem uma ligação pessoal com a história. E no filme, eles pegaram esse narrador mais jovem, colocaram como principal e colocaram uma ligação pessoal dele com as crianças na história. Pegaram o papel do Sr. Zelaby do livro aqui e misturaram com o narrador do livro e fizeram o personagem do filme. Então o filme tá bem fiel, tem também essas crianças aqui, é muito emblemático no filme, essas crianças assim, do cabelo loirinho, do olho brilhante. Então o filme eu recomendo demais. Infelizmente eu tentei colocar ele aqui no YouTube, o YouTube não deixou, barrou. Eu procurei aí no próprio YouTube outro canal que tenha conseguido colocar, não encontrei também. Então, gente, vocês vão ter que procurar pela internet da vida aí esse filme, porque no YouTube não deixou. Mas eu acho que não tá difícil de encontrar não, é um filme muito famoso, né? Segundo filme, a Estirpe dos Malditos, de 1964. Muito bom também. É assim, me surpreendeu porque é uma continuação realmente boa. Não é tão emblemática quanto a primeira, mas é quase, sabe? Ele é mais pro campo da ficção científica. Tem também a presença das crianças, elas não são tão características quanto no primeiro filme. Esse visual aqui do cabelinho loiro, do olho brilhante, elas são crianças comuns, só que com um intelecto gigantesco e o lado macabro das crianças do livro e do primeiro filme. É um filme muito bom também. Esse já tá mais raro, mas ainda assim vocês têm que achar, vocês têm que assistir, porque é um filme realmente bom. O terceiro filme, que é a refilmagem do John Carpenter, esse é o mais fácil de encontrar. Creio eu que tem até na Netflix. Então vocês deem uma procurada lá, A Cidade dos Amaldiçoados, de 1995. John Carpenter dispensa apresentações, né, gente? Ele foi o diretor do Enigma do Outro Mundo, a versão dos anos 80. Ele dirigiu Halloween, que eu amo, amo, amo. Ele dirigiu muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. Então, a versão dele é uma versão hollywoodiana. Para começar, os dois primeiros filmes são filmes britânicos. Agora esse aqui não, esse aqui é hollywoodiano mesmo, é feito em Hollywood. Então eles trocam a cidadezinha de Midwich para uma cidadezinha do interior da Califórnia, cenário norte-americano. O personagem principal é interpretado pelo Christopher Reeve, que é o nosso eterno Superman, né? E esse infelizmente foi o último papel que ele fez antes do acidente horrível que deixou ele tetraplégico. Então é o último papel que ele está em saúde plena. Depois ele até fez alguns papéis nessa condição terrível dele. Mas, não, gente, ai credo, coitado. E tem a Kirstie Alley nesse filme também. Eu gosto muito dela, eu acho ela muito boa atriz. Mas o papel dela nesse filme do John Carpenter é bem ruinzinho. Bem ruinzinho, um papel bem dispensável, um papel que não existe no livro, não existe nos outros filmes, foi criado especialmente para esse filme. E é um papel vazio, dispensável, sem propósito. Uma pena, porque desperdiçou uma atrizona. Mas é um filme exagerado, exagerado, exagerado. As crianças fazem o Diabo A4 nesse filme. We'll do something, damn it!
uma coisa que é insinuada no livro e nos primeiros filmes. Nesse é aumentado de forma exponencial. Então, é um filme, não é um filme ruim? Não é um filme ruim, mas também não é um filme bom, sabe? Ainda mais depois que você lê o livro, aí fica mais complicado ainda. Mas vale a conferida, não é um filme ruim não, vale a conferida. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou grande, né? Ficou grande, mas é porque o livro de hoje merecia, gente. O livro de hoje me empolgou demais, o livro de hoje foi fascinante. Então, vocês têm que ir atrás. Fica a dica dessa obra-prima da literatura de horror, terror. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Amanhã tem vídeo de novo aqui no canal. Fiquem ligados. Eu não sei o que é que vai sair, porque eu estou terminando algumas leituras. Mas fiquem de olho aí no canal. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Dedão pra cima e até amanhã, povão. Tchau, tchau.